Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Após a pausa que a gente deu no episódio passado para falar sobre o Pobres Criaturas, né, a gente está voltando agora a nossa temporada de terror espacial com um filme de 2007 do Danny Boyle. A gente já havia falado sobre um filme dele, né, de uns poucos anos antes, né, 2003 eu acredito, aquele Extermínio, escrito pelo Alex Garland, estrelado pelo Cillian Murphy, que está agora super cotado, né, com Oppenheimer e tal, Oscars. E vamos então falar do filme seguinte que o Danny Boyle fez, também escrito pelo Garland e também estrelado pelo Cillian Murphy, Sunshine, Alerta Solar. Um filme assim com um super ensemble, um elenco incrível. Muita gente que talvez não era nem tão conhecida na época, mas hoje em dia, tipo, super mega estrela, né? Eu fiquei surpreso, assim. Eu lembrava do filme, vi no cinema, mas fiquei de cara, assim, com a profundidade, né, desse elenco, assim, de grandes estrelas internacionais. Mas antes de a gente começar a falar do filme, como sempre, deixa eu dar um oi para os nossos co-hosts. Grande Igor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre esses filmes com vocês, cavaleiros. E o grande Diego também. E aí, pessoal, tudo bom? Tô feliz também de estar falando aqui mais um filme do nosso querido Danny Boyle. É isso aí. Muito bom. Eu vi esse filme no cinema, não sei vocês. Vou começar já falando da minha história com ele. Eu assisti no cinema. Eu tinha adorado o Extermínio, eu adorei também esse Sunshine na época. Só que eu nunca mais tinha assistido, né? Agora eu reassisti. Achei super bonito, né? Mas achei interessante que, assim como o Extermínio, é um filme de baixo orçamento que sabe usar muito bem os efeitos, os locais e tal, pra criar essa sensação que você tá vendo um filme assim de grandes efeitos, né, hollywoodiano, mas quando na verdade não é o fato, né? É um filme sobre uma missão espacial enviada pela Terra, porque o Sol tá morrendo. Eles enviaram uma missão espacial uns anos antes para tentar, de uma maneira meio atômica lá, reacender o Sol, para a Terra não congelar. Só que essa primeira missão deu errado e eles estão indo nessa segunda missão, né? Missão Icarus 2, com a última chance que tem na Terra. Não tem depois deles, se eles não conseguirem cumprir a missão deles, ferrou, a Terra vai congelar, acabou o mundo. Então é isso, né? A gente acompanha eles nessa chegada até o Sol, né? Um pouco de spoiler, né? Eles reencontram essa outra nave anterior, tem uma vibe assim meio Enigma do Horizonte, né? E é isso, né? É um filme de exploração espacial com essa sensação de isolamento, né? Tem uma vibe meio pós-apocalíptica um pouco, e é muito sobre essa relação entre os personagens. E como eu falei, né? O elenco eu achei incrível, assim, até personagens bem secundários, né? Pega até tipo Benedict Wong, né? Que hoje em dia tá fazendo filmes da Marvel, né? O Hiroyuki Sanada, que tá no remake do Shogun, né? A própria Michelle Yeoh, né? Que, pô, gigantesca, né? Então, até as pontinhas do filme são grandes atuações, eu achei, né? Mas deixa eu então perguntar pros meus dois caros co-hosts, né? Qual é a história que eles têm com esse filme e a última opinião agora, depois dessa última e mais recente reassistida que a gente sempre dá pro programa, né? Vamos começar pelo Diegão. Então, eu adorei esse filme quando eu assisti pela primeira vez. Assisti esse filme, acho que em casa, sozinho. Não fui ao cinema. Eu lembro que eu estava muito empolgado para vê-lo, porque eu imaginei que fosse um filme de suspense, terror no espaço, com uma equipe. Então, um filme mais ou menos assim no formato, no modelo de Alien, né? O Oitavo Passageiro, um dos meus filmes favoritos, né? Que eu já vi 20 milhões de vezes. Então, eu tava muito empolgado para ver um filme com esse formato, com esse estilo. E gostei muito quando eu vi, mas não achei assim um filme excepcional quando eu vi pela primeira vez. Assim, achei muito bom, também concordo com o Felipe, achei muito bem atuado. Acho que todos os atores são de primeira linha, são fantásticos. Então, todos até hoje fazendo filmes. E aí, assisti agora pela segunda vez, né? Ou terceira, eu acho, terceira vez. É o tipo de filme que eu consigo ver várias vezes, porque é um filme que me realmente, o gênero, né, e o estilo, assim, sabe? O tipo de jornada, né, que toda a equipe passa, do início ao fim, é o tipo de filme que eu gosto muito, que eu assisti muito na adolescência, quando eu comecei a gostar de cinema. Então eu consigo ver um tipo de filme desse muitas vezes. Mas quando eu assisti agora, prestando atenção, imaginando, assim, os pontos de discussão para nossa conversa de hoje, eu gostei ainda mais, viajei em várias questões, assim, eu gostei muito dessa ideia de que o destino da viagem é o Sol, e o Sol é uma fonte de prazer
que vicia. Então eu acho legal, acho interessante a questão da... Depois a gente vai falar melhor sobre isso, né? A coisa que eu mais gostei no filme, né? Que mais me deu prazer dessa vez que eu assisti o filme pra pensar e pra discutir, foi essa ideia de que não é um filme onde a tripulação desce ao inferno e à escuridão e ao caos, sabe? Ao contrário, né? Igual o Enigma do Horizonte, né? Eles têm o destino pior, o destino que tá ali perto, na boca ali, é o inferno, é o caos absoluto, né? A escuridão total, né? São as trevas totais. E esse filme é o contrário. Esse filme, o destino final é o sol, a luz. E a luz, ela te acoberta, né? Te envelopa. Uhum. É diferente. É destruidora também, é destrutiva, mas ela tem um quê de divino que eu achei muito interessante pensar e viajar. Talvez seja interessante assistir esse filme drogado. Recomendo, talvez. Bom, eu não sei. E aproveitar então, já pela risada aí, Igor, e você, qual é a sua história com o Sunshine Alerta Solar? Eu não tenho muita história com o Sunshine. Eu sou fã do Danny Boyle já tem muitos anos. Eu gostei muito da fala do Diego e eu concordo muito com essas observações que ele fez. Eu acho que ele sintetizou aqueles pontos que eu acho que são os pontos mais fortes do filme. Essa metáfora do sol como sendo uma espécie de olho divino olhando para as pessoas, uma luz que te envelopa e você, ao mesmo tempo, você acaba ficando viciado nela, de certa forma. Isso me remete, inclusive, a outros filmes do Danny Boyle, assim, mais especificamente o Trainspotting, né? E eu acho que dá para enquadrar razoavelmente bem esse filme dentro da filmografia dele, assim, se você pensar tematicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, é um filme de transição, né? Porque ele tinha feito, um pouco antes, né, desse filme, ele fez um filme que eu acho que pouca gente conhece, né? Mas que eu assisti no cinema, chamado Milhões, que é uma espécie de filme infantil, assim, um tipo de comédia para família, que eu achei um filme encantador, eu achei lindo, né? Eu gosto muito do Danny Boyle dessa primeira fase. E aí, logo depois ele fez o Sunshine e, após o Sunshine, ele fez aquele Quem Quer Ser um Milionário. Então, acho que o Sunshine é uma espécie de filme intermediário entre essa primeira fase mais europeia dele, né? Com o Ian McGregor e, assim, o Ian McGregor figurando nos 3 primeiros filmes dele, inclusive naquele Por Uma Vida Menos Ordinária, né, que é uma espécie de comédia romântica musical que ninguém gostou, mas eu achei divertidíssimo esse filme. E os outros filmes mais, digamos assim, sérios, né, assim, sério, abre aspas, fecha aspas, né, assim, a fase mais criticamente aclamada do Danny Boyle, que eu, na minha modesta opinião, acho que é a fase menos interessante dele, assim, eu prefiro realmente o Danny Boyle da primeira fase, né, assim. Mesmo os filmes mais fracos dele, como por exemplo A Praia, do Leonardo DiCaprio, que eu sei que o Felipe Sobreiro não gosta desse filme, ainda assim eu acho esse filme interessante. Eu acho que foi a primeira colaboração dele com o Alex Garland, que escreveu o roteiro do Sunshine. Bom, dito isso, eu confesso que foi muito decepcionante assistir o Sunshine pra mim. Eu não sei, eu fico em dúvida aqui, sabe? Você nunca tinha assistido? Nunca tinha assistido. Eu assisti pra gente gravar esse episódio. E então eu não tenho, né, como eu já falei pra vocês, eu não tenho uma história muito longa com o Sunshine. Então, pelo fato de ser um filme do Danny Boyle, né, eu achei que esse filme ele ficou muito aquém das minhas expectativas. E depois a gente pode discutir melhor, assim, quais expectativas eram essas que eu tinha a respeito do filme. Mas eu não gostei muito dele, não. Eu, assim, basicamente por 2 motivos. Um deles, eu achei os personagens muito superficiais, né? Eu não me envolvi com a trama de nenhum dos personagens. Atores ótimos, mas que eu não posso dizer que eles entregam muito, porque eles não têm muito o que entregar, sabe? A Michelle Yeoh, por exemplo, eu acho que tá bem mal aproveitada. Não sei, eu não sei nada da personagem dela, sabe? Eu sei muito pouco do personagem do Cillian Murphy, que é um excelente ator, né? O Capa. Uma coisa engraçada, assim, eu acho que a gente sabe, assim, nós, o público, né? Nós sabemos muito pouco sobre o background dos personagens, sobre a história pregressa deles. O Capa é um dos poucos que a gente sabe um pouco mais, porque ele grava aquela mensagem pros pais, né, no começo do filme. Mas aí, você meio que espera que os pais dele vão aparecer no final do filme. E quem aparece é a irmã dele, com os sobrinhos dele. Sabe, isso só pra assinalar que eu achei isso meio confuso, assim, sabe? Tipo, a única dica que você tinha de história pessoal do personagem, você meio que muda isso no final do filme. Então, eu achei o Sunshine meio surpreendentemente mal escrito, considerando que é um roteiro do Alex Garland, e eu sou fã do Alex Garland, né? Tanto dos roteiros dele quanto dos filmes que ele dirigiu. Gosto muito dele. Eu achei meio sem pé na cabeça, e a ação do filme eu achei um pouco confusa. Confesso que eu não sou, assim, muito fã de hard science
science fiction. Para quem não sabe, hard science fiction é essa ficção científica que ela é muito pautada em questões científicas e técnicas. E pelo que eu sei, né, e pelo pouco que eu entendo, eu acho que esse filme, do ponto de vista científico, para quem é nerdola de ciência, esse filme é um oásis. Esse filme é maravilhoso. Assim, talvez ele tenha algum problema aqui e ali, mas não cabe a mim ficar discutindo esse filme sobre esse aspecto científico, né? Mas eu achei a ação meio, o final do filme, assim, o último terço do filme eu achei meio estilizado demais, assim, estilizado de uma forma que é interessante de se ver, mas que deixa a ação física meio confusa, a ponto de eu não estar entendendo direito o que está acontecendo. E basicamente eu dei uma cotação muito, muito fraca para esse filme. Eu daria, não sei. Fico até curioso para saber quantas estrelas vocês dariam para esse filme. Eu daria 1,5, 2 estrelas. Só um detalhe, fazendo uma brincadeira com um outro episódio que a gente já gravou, eu achei, depois desse filme, depois do Sunshine, eu passei a gostar mais do Enigma do Horizonte. Passei a ter mais simpatia pelos personagens do Enigma do Horizonte do que pelos personagens desse filme. Mas eu tô curioso pra saber o que vocês gostaram tanto assim do filme. Eu realmente quero saber, assim. Eu achei o pior filme do Danny Boyle. Eu não vi todos, né? Mas dos que eu vi, eu achei o piorzinho dele. Nossa, que estranho. Não sei nem como explicar isso. Mas é um filme muito bonito. É muito bonito. Eu tenho que tirar o chapéu pra isso. É um filme lindo. Visualmente, ele é lindo, 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 lindo. Além disso, eu tinha trilha do John Murphy, né? Acho tão boa a música desse filme, os sons desse filme. A trilha sonora é ótima também. E é um filme que, com muito... Acho que metade da sensação que você tem dele estarem no espaço tem a ver com a edição do som dele, né? Que é um filme que, assim como a gente tinha falado, né? Que tanto o Extermínio quanto esse são filmes de um orçamento um pouco menor, assim, do que filmes americanos fariam, né? O tipo, né? Filme de zumbi, filme de ficção científica. Só que eles usam muito bem, né? O recurso que eles têm. Eu achei muito imersivo esse espaço onde eles estão e acho que grande parte disso tem a ver com o design de som. Eu prestei muita atenção disso nessa vez agora que eu assisti. E por mais que você realmente não entenda, assim, os personagens são mais bidimensionais um pouco, né? Eu acho que o importante é a missão, né? Não se ficarem tão imersos, tipo, na biografia deles, né? O importante é essa grande missão, né? Esse grande panorama da missão deles e não, né? Por que a gente está vendo a mãe do cara e não a irmã, ou a irmã e não a mãe, etc. Então isso pra mim nem passou pela minha cabeça, né? Alguém mencionou, né? Esse elemento que o Sol tem dessa atração, né? Meio proibida de você querer se expor a ele, né? E é legal que um dos meus atores, assim, coadjuvantes favoritos tá nesse filme, é o Cliff Curtis, que ele faz, tipo, o psicólogo do voo, e ele é o cara que tá mais preso por essa atração meio hipnótica, meio metafísica, quase com um sol, né? Eles têm uma janela lá na nave deles, que permite, com um certo grau de transparência, eles visualizarem o sol. E quanto mais eles perto vão chegando, né, tem algo que vai atraindo ele muito, né? Esse psicólogo da nave. Tanto é que ao longo do filme, né, você vai ver que ele vai ficando cada vez com a pele mais detonada, né, porque ele passa o tempo inteiro dele, né, nessa janela de observação para tentar ver mais o sol e se expor mais a ele, né. O que você achou disso, Diego? Você tinha mencionado esse elemento, né, da atração do sol, né, que realmente, como você falou, né, não é uma coisa meio religiosa, né, essa luz, né, essa coisa, esse poder, assim, mas ele é tão violento, tão duro, tão brilhante, né, que ele te machuca, ele te queima, né. Respondendo a sua pergunta e a do Igor. Por exemplo, um primeiro elemento que eu gostei do filme, que o filme me chamou muita atenção de maneira positiva, foi a primeira cena, né, a primeira cena narrativa, que é exatamente a cena em que mostra o psicólogo, né, o Cliff Curtis, olhando para o sol. É a primeira ação do filme. A primeira ação do filme é ele olhando para o sol e ele falando com o computador da nave, né, perguntando assim, qual é o filtro máximo que eu consigo ver o sol. Aumenta um pouquinho, por favor. Aí o computador aumenta para 3%, eu acho. Aí ele fala, aí aumenta, aí vem uma luz gigante, né? E aí ele sente um prazer imenso, né, nessa hora, né, com essa luz grande. Aí ele fica mais ambicioso e ele pede, você pode aumentar então para 5%? Eu acho que é isso, né? E aí posso estar enganado, mas é mais ou menos isso. Aí o computador fala, olha, se aumentar para 5%, a retina dos seus olhos vai se queimar, os seus olhos se queimam e já era, você vai morrer. Mas aí ela fala, né? O computador fala, mas se eu colocar 3,1%, esse é o limite máximo que a sua visão aguenta, que a sua retina aguenta. Durante 30 segundos, que a sua retina aguenta,
o sol. E ele fala, então tá bom, ótimo, né? Bota aí. Então você já começa o filme assim, né? Uau, que é isso? Que loucura é essa? Né, meu? Um homem que tá sentindo prazer de estar sendo envelopado pelo sol e quer ver e que tem a luminosidade o máximo possível. Me sentir o sol no extremo, sabe? Que tá bem próximo da morte, assim. Eu achei muito interessante isso. Eu já fiquei preso pelo filme, né? Já me pegou, já me enganchou. E eu fiquei prestando atenção nesse personagem, né? Eu também acho muito bom esse personagem. Porque ele tem todas as características aparentes de um viciado, né? Ele começa o filme com essa cena. E ele começa tomando atitudes típicas de um viciado, querendo a dose mais forte possível, querendo experimentar, completamente numa vibe experimental, não sabe? O estado de espírito dele vamos levar isso ao máximo, vamos correr o máximo risco possível. Só que ele não é drogado. O personagem, o arco do personagem dele, ele não é... a gente fica achando que ele vai ser o vilão, que ele vai querer sentir o prazer só pra ele, que ele vai trair todo mundo da nave, que ele vai levar vai enlouquecer com o sol e vai levar todo mundo da nave pra dentro daquela sala e vai matar todo mundo, sabe? E não é isso que acontece. Isso acontece com o vilão do filme, que aparece só no fim, sabe? Depois a gente vai falar. Não, ele é são até o fim. Ele tá lá todo machucado, sabe? Descascando a pele, sabe? É bem típico, assim, bem se degenerando, se fudendo, decaindo fisicamente por causa dessa loucura com o sol. Mas ele não tá mentalmente afetado com isso. Ele tem uma sensatez. Até o fim do filme, ele mantém a sensatez. Ele toma decisões pelo grupo, decisões inteligentes. Ele tem os argumentos mais inteligentes sobre por que desviar o curso da nave. Ele não tem uma segunda agenda má, é um filho da puta, entendeu? Isso é muito surpreendente, muito interessante isso. Tem uma atração pelo sol, mas o sol, como metáfora de droga, não é uma droga destrutiva totalmente. Ele não se destrói com o sol. Ele fica viciado, ele fica enlouquecido por isso, mas ele não é uma coisa exatamente destrutiva para ele. Então, o que é isso? Você acha que o sol atua como uma espécie de droga para esse personagem? É para esse personagem especificamente ou você acha que isso se estende para outros personagens também? Eu não sei, eu acho que não, pensando bem, né, o filme apresenta como se fosse, porque começa com uma cena de experimentação, como se ele estivesse experimentando uma droga nova e quisesse saber os limites do corpo dele e da mente dele com relação a experimentar essa droga nova. Mas talvez não seja a metáfora correta, né? Eu tenho uma alternativa a isso, eu queria mencionar, inclusive, né? É que realmente tem uma atração, diz quase meio química, né? De vício, mas acho que tem um elemento meio religioso, né? É algo meio metafísico, uma coisa meio de realmente chegar perto de Deus, como até de uma maneira meio óbvia, né? A missão da Terra para tentar restaurar o Sol chama Ícaro, né? Que é aquele personagem da mitologia grega, né? Que fez umas asas com cera de abelha, com penas, e ele conseguiu voar literalmente com isso, né? Mas ele queria subir mais e mais e mais para tentar chegar até o sol, só que quando ele subiu muito, né? As asas dele derreteram e ele morreu e caiu, né? Então essa coisa meio simbólica dele tentar ir muito além, tentar subir mais e mais, mas isso é o próprio, né? Ele extravasou um pouco, né? Queria fazer uma pergunta para vocês, assim, porque nesse tema do Ícaro, né? Assim, não fica muito, pelo menos assim, até onde eu lembro, né, não fica exatamente muito claro por que o Ícaro ele quer subir até o sol. Ele cria aquelas asas dele com a ajuda do pai dele, né? Com a ajuda de Dédalo, né? Para que eles possam fugir de um labirinto, né? E ele executa, juntamente com o pai dele, eles conseguem executar essa fuga. Só que o pai dele, assim, mais sábio e mais cauteloso, ele acaba voltando para a Terra. E o Ícaro não, ele permanece no céu e ele tem essa ambição de querer chegar até o sol. E aí as asas dele acabam derretendo porque elas são feitas de cera de abelha, e aí ele se precipita e ele cai na terra e ele encontra a própria morte. Mas de onde que vem esse impulso, Cinza? Porque a gente pode fazer um paralelo disso, desse tema mitológico ao que a gente está vendo no filme, né? O que é essa coisa de você chegar perto do sol? O que isso representa para vocês, né? Você se aproximar do sol e você passar por aquela experiência que o Diego colocou, que o Diego descreveu no começo do nosso episódio aqui. Você se vir envelopado pela luz, né? Inclusive, eu acho que o personagem do Cliff, o Searle, psicólogo da nave, ele fala assim, é como se você e a luz se tornassem uma coisa só, né? Porque a escuridão é a ausência de tudo. Se a escuridão é a ausência de tudo, assim, a escuridão absoluta é a ausência de tudo, então a luz absoluta seria talvez a presença de tudo. E essa presença tão absoluta, eu acho que não tem outra palavra, ela acaba se unindo a você, e você acaba se tornando um. Mas de onde que vem esse impulso? Como é que a gente pode relacionar o mito de Ícaro ao que a gente está vendo no filme, na opinião de vocês?
viajando aqui, mas a luz dá uma impressão de concretude, né? De que ela é viva, que ela é feita de divindade. Então, na minha viagem total, eu acho que a luz, ela dá a sensação de que nós não estamos sozinhos no universo. Ela dá a sensação de que a gente tem uma proteção, não Deus exatamente, mas que a gente tem uma força, uma energia que nos protege, que nos cobre, igual o útero, como se fosse uma mãe. Mas isso não é nem muita viagem, né? Essa relação que a gente tem mais pé no chão, né? A Terra com o Sol, né? Completamente não existiria nada aqui se não fosse pelo Sol, né? O calor, a luz, tudo isso é de onde nasce a vida, né? A vida vem do Sol, com o que tem aqui na Terra que, né, usou esse Sol, essa energia, essa luz. Então não é uma viagem, né? Realmente é isso, né? Realmente o Sol é indispensável pra gente. Imagina um cientista que entende e compreende o quão pequeno nós somos perante o universo, como nós somos poeirinha perante toda a ordem e todo o universo e tudo que tá acontecendo, sabe? Pensando em todas as galáxias. E a gente é bem pequenininho, a gente não tem nenhum efeito sobre nada, sobre o universo, né? A gente só causa diferença e efeito aqui na Terra, né? Bem localmente, assim, né? Nossa vizinhança. Então a gente realmente, o cientista que percebe, que sabe, que tem consciência da ausência total de importância que nós temos pro universo, eles têm essa sensação de que algo tá olhando e tá nos esquentando e que tá nos abrigando, sabe? E nos protegendo, que a luz do sol tão pertinho dele deve ser uma sensação incrível. Esse elemento meio religioso, né? Que você diz drogas, né? Eu acho que tem um elemento meio de religião também. É o eco que tem no filme, né? Com esse personagem que aparece no último ato, né? Que é essa aparição surpreendente do Mark Strong, que é um cara que tá nessa mesma linha do psicólogo, né? Só que ele sim tá completamente enlouquecido, né? Ele se enlouqueceu por essa noção, né? Essa proximidade com o sol, né? Só que realmente, como você falou, né? O Cliff Curtis, o Searle, não, tanto é que ele se sacrifica, ele nunca perde a noção do que ele tá fazendo lá, né? Talvez porque ele entenda como é importante o sol, não só pra ele ali e pro pessoal da nave, mas pro pessoal que eles deixaram atrás, né? A Terra, né? Talvez ele quer devolver essa sensação que ele tem ali naquela janela pra todo mundo, né? Porque isso de sair na rua e sentir o sol é uma coisa que nesse mundo onde eles estão não tem mais, né? Tá tudo meio congelado, a Terra tá no inverno meio perpétuo ali, né? Então ele nunca perdeu essa perspectiva, né? Sim, tem essa atração religiosa do sol, esse raio, essa droga toda, mas ele tá lá pra devolver isso pra todo mundo, né? Ele tá sendo meio que pra citar então talvez um outro mito grego, né? Ele é o Prometeu, né? Ele tá pegando de volta o sol e devolvendo lá pro pessoal, né? Como parte dessa missão. Eu acho que essa que é a missão original. Assim, eu acho que devolver o sol, reativar o sol e devolver o fogo aos homens, talvez seja essa a missão original do Ícaro, né? Assim, do Ícaro não... Agora eu não tô falando da mitologia, eu tô falando da nave Ícaro, né? Do filme. Deixando bem claro que é desse Ícaro, né? Que eu tô falando. Mas, queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando eu disse pra vocês, assim, que eu achei os personagens meio mal construídos, eu achei, por exemplo, o Dr. Searle, né? Eu achei um personagem interessantíssimo. Eu acho que o primeiro quarto do filme, né, aquilo que ele nos apresenta, eu achei muito bom. Assim, eu achei muito instigante. Quando eu falei que o filme é superficial e os personagens são rasos, mal escritos, é porque eu acho que depois, no segundo terço do filme e no último terço do filme, ele não entrega muito bem aquilo que ele havia prometido entregar no primeiro terço. Ele joga uma série de ideias que eu acho maravilhosas. Eu fiz uma leitura parecida com a do Felipe, sabe? Eu acho que... Eu não tinha pensado... Eu acho interessante essa ideia do vício, né, que o Diego trouxe. Mas eu tinha feito uma leitura mais metafísica dessa presença solar na vida das pessoas. Mas que pode ser um vício também, né? Eu acho que as duas coisas não se anulam, né? Essas duas leituras. E eu fiquei pensando, assim, uma coisa que me ocorreu, né? Assim, duas coisas, na verdade. Uma delas foi aquela série de poesias que aquele poeta, ele era tcheco, né? Mas ele escrevia em alemão, né? O Hermann Maria Rilke, ele escreveu chamado Elegias de Duino, em que ele fala desse divino que é absolutamente maravilhoso, mas que é terrível ao mesmo tempo. Aliás, isso é uma das frases mais famosas, né, do Elegias, né? Que é todo anjo é terrível. Porque essa luz do sol que o Diego ele descreveu pra gente, que é calorosa, que dá vida, que nos dá essa sensação de união com tudo, que nos protege, ela é terrível também, porque ao mesmo tempo que você fica muito tempo exposto a ela, sabe, você vai se queimar todo, e você vê o que acontece com a pele do Searle ao longo do filme. Ele vai se deteriorando, né, assim. O que me faz questionar também um pouquinho, assim, o quão são que ele é, assim, ele de fato, ele é muito inteligente, mas assim, será que ele tá com as ideias todas no lugar, assim, sabe? Porque ele vai
ele vai quase going Cronenberg, né? Não chega a ser um mosca da vida, mas se ele tivesse durado mais um pouquinho no filme, talvez ele virasse aquilo. Mas enfim, me fez lembrar o Hilke e me fez lembrar também um filme que vocês já viram, Cavaleiros. A gente já falou, inclusive, no nosso outro podcast, no Sala de Projeção, que é o Farol, com William Dafoe e Robert Pattinson, que tinha uma coisa a respeito de olhar pra luz. Você não pode ficar olhando muito tempo pra luz, e só o faroleiro pode ficar olhando pra luz. Então existe uma espécie de monopólio, tentativa de monopolizar. Não, a luz, ela é minha, só eu que posso olhar pra ela. Me lembrou um pouquinho o Farol assistindo esse filme. Mas agora uma pergunta pra vocês. O Searle, ele, assim, o psicólogo, ele olha pra essa luz e eu acho que o que ele experimenta com a luz do sol, nessa sensação de ser envelopado pela luz, é algo próximo a um êxtase, ou então um barato de drogas, sabe? Mas é algum tipo de... eu acho que êxtase é a melhor palavra. Eu acho que, em certa medida, é o que acontece também com o personagem do Capa, no final do filme, já antecipando aqui um pouquinho o final do filme, né? Assim, uma das últimas cenas do filme, né? O Capa, né? Olhando pro sol. E é uma cena até bonita, e sendo também envolto pela luz, e você vê o rosto dele, ele tá sorrindo, né? Ou seja, tem algum êxtase acontecendo na alma dele naquele momento. Mas, no grande vilão do filme, que é o Pinbacker, né? Que é o Mark Strong, ele tem esse contato com a luz, né? E a gente vê isso pelo videolog dele, né? Assim, você sabe disso, mas só que ele enlouquece. O Searle não enlouqueceu, mas o Pinbacker enlouquece. Quando eu falo assim, o filme é meio superficial, os personagens são meio superficiais, eu não entendi sabe, o que tem na história do Pinbacker que ele pirou o cabeção nesse contato com o sol, mas que as outras pessoas experimentaram esse êxtase. Ou seja, por que ele enlouqueceu e as outras pessoas não? O que tinha na história pessoal dele que fez com que ele aportasse a missão e resolvesse não salvar a humanidade, quase que no último momento, não, a gente não vai entregar essa bomba, a gente não vai reativar o sol, porque é tudo fútil, porque todos os nossos sonhos não valem nada. Por que ele teve esse insight, olhando para o sol, e as outras pessoas não tiveram? Eu queria perguntar isso para vocês. O que vocês acham disso? Meu chute aqui, a minha suposição é a seguinte, meu palpite. Eu acho que ele teve uma identificação com o sol. Eu acho que ele se colocando no lugar do sol. Ele se sentiu Deus Sol. E aí ele se colocou no lugar do sol e falou, eu tô diminuindo, tô morrendo, a minha luz ela tá se acabando por algum motivo. Então, foda-se a humanidade. Eu vou, se é pra eu morrer, eu vou morrer aqui e vou... Eu acho que ele se uniu ao sol de uma tal forma, como se ele realmente tivesse se tornado um com o sol, e a vontade do sol era morrer e diminuir a sua intensidade e aí ia acabar a vida no planeta Terra. E aí ele, tipo assim, ele incorporou essa vontade do sol, o desejo do sol. Diego, você disse que você não tomou drogas pra ver esse filme, né? Tem certeza? Eu acho que eu tô achando ótimo que é um filme que tá permitindo todas essas leituras assim altamente psicodélicas, né? Esse elemento tem um tipo de eco entre o Cliff Curtis e o Pinbacker da missão da primeira nave, né? Eu acho que essa grande proximidade com o sol que o psicólogo quer, o capitão da missão anterior, ele conseguiu chegar, ele passou de uma linha, eu acredito, né? Ele se expôs tanto e né, metafisicamente e tal, a cabeça dele não aguentou, né? Ele surtou de uma maneira que o psicólogo não chegou a esse ponto ainda. Ele tá querendo ver se ele consegue chegar perto. Uma cena que eu acho muito legal, que tem um personagem que essa nave, para chegar tão perto do sol, eles têm que ter tipo um escudo, né, que é meio móvel, que permite que eles se aproximem do sol, e tem uma hora que esse escudo falha algumas das pequenas plaquinhas que compõem ele, aí alguns dos membros têm que sair da nave para ir consertar lá fora, né? E nessa jogada, que é o Cillian Murphy, ele consegue voltar, mas um outro personagem que, acho que, bom, é um filme de 2007, acho que a gente consegue fazer um spoiler, né? O capitão da missão, o Sanada, ele não consegue voltar, então... Kaneda. Que chama Capitão Kaneda, né? O Hiroyuki Sanada. Ele é atingido pelo sol, né? Porque quando eles estão na sombra, eles estão, tipo, 200 graus negativo, né? Mas no segundo que você tá perto do sol, nessa distância, você evapora, né? Então, quando o sol tá chegando no capitão, ele ainda tem rádio e vídeo, o psicólogo, ele toma o controle lá do rádio e fica gritando pro capitão descrever o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, né? Porque ele quer esse conhecimento, essa proximidade com esse Deus, esse conhecimento, essa luz, né? Só que o cara só grita e morre e acaba, né? Mas eu acho que o Pinbacker, o capitão da primeira missão, que virou vilão do filme, ele conseguiu essa informação e não deu conta, né?
Então ele virou esse monstro fora de foco que a gente tem no final. Que a gente podia conversar depois, que o final do filme realmente é o que todo mundo, em geral, critica sempre mais, essa guinada meio estranha que o filme realmente vira meio o Enigma do Horizonte no final, né? Mas a gente pode falar depois. Complementando o que você está falando e fechando a minha fala, né? Eu pensei nessa questão da identificação do Pinbacker com o Sol, porque ele de fato ultrapassa essa barreira, como você falou, né? Que o Searle tem muita curiosidade de ultrapassar também. Por isso que ele pergunta o tempo todo lá pro Kaneda, né? O que você tá sentindo? O que você tá vendo? Né? Você vai ser um com o Sol, sabe? E agora? O que vai acontecer com você? E o Pinbacker, o vilão, ele consegue passar dessa fronteira, né? Ele consegue botar o pé lá, mas ele sobrevive, né? Ele não se deixa evaporar, ele não se deixa destruir. E eu acho legal essa identificação porque o filme mostra visualmente um pouco isso, né? Que ele vira meio luz também, né? Ele nunca tá em foco. Por isso que é difícil acompanhar a ação e incomoda realmente um pouco, né? Porque ele é meio monstro no final do filme, meio alien, entre aspas, né? Ele persegue todos os tripulantes de um estilo meio alien, né? Meio monstrão mesmo na nave, mas ele nunca tá em foco, né? Então ele é meio como se ele fosse um com o Sol, ele fosse um objeto de luz. E é uma jogada super básica que você falou realmente, né? Ele não só é um cara que quando você consegue ver aqui ali, ele tá todo queimado mesmo, né? Como o Searle começou e ele tá em carne viva meio Fred Krueger, né? Mas realmente tem uma decisão que o Boyle tem que parece que ele emite uma radiação, ele tem uma luz própria, ele tem alguma coisa que impede você ver exatamente ele, né? Ele tá sempre tirando o foco da câmera, né? Ele realmente não é simplesmente um cara queimado, né? Tem algo a mais ali. Que o Sol, uma coisa que eu acho muito interessante sobre o Sol e alguns planetas do Sistema Solar, é que o Sol não é sólido, né? Se você for hiper resistente ao calor, você pode passar pelo Sol e sair do outro lado. Não tem superfície. É luz e gás. Igual Júpiter, Saturno. Esses planetas são gasosos. Não é incrível? Não tem superfície. Saturno e Júpiter tem, mas não é só isso, né? Tem um núcleo lá. Não tem, são gasosos. Netuno e Urano tem gelo sólido, mas Saturno e Júpiter são planetas gasosos. Uau! Não sei se é tão assim. Olha só, acervo fantástico, né? Ensinando, né? Meninos e meninas em todo o país, né? Do que é feito o planeta, do que é feito o Sol. Jamais poderia imaginar. Aprendendo aqui com vocês, companheiros. Acho ótimo, né? Fazia a mínima ideia. Então fica aí o desafio, né? Aos nossos ouvintes, né? Você pode atravessar o Sol. Porque se você conseguir... Tentando responder a pergunta que eu fiz para vocês, né, a respeito do Pinbacker, eu acho que de fato não fica muito claro. Assim, o ponto isso são leituras, né? Isso são possibilidades de interpretação. Né? O Diego ele interpretou as ações do vilão, né, dessa forma, como se fosse uma identificação total com o Sol. A gente não sabe, na verdade, né, porque novamente o filme ele não te dá informações suficientes, né, para você poder realmente deduzir o que pode estar acontecendo, né, com o Pinbacker. Né? A gente sabe que ele enlouqueceu, né? A gente sabe que o Searle não enlouqueceu, mas que ele, né, com esse contato com a luz do Sol, né, isso acabou levando ele a um estado de, não sei, psicose, né, ou algo assim. O que me faz pensar, sabe, que em certas tradições religiosas e filosóficas, né, você tem essa ideia da gnose, que é a unificação com o numen, né? Você se identifica e você tem um contato direto com Deus. A gente não experimenta isso no nosso contexto cultural judaico-cristão porque a gente tem intermediários que fazem essa ligação, que fazem essa ponte pela gente, né? Você tem a figura do padre, você tem a figura dos bispos, você tem a figura do papa. Esses são os intermediários, né? Mas nós não temos um acesso direto, digamos assim, à divindade, né? Que é algo que não acontecia, ou supostamente não acontecia na Antiguidade Clássica, né? Ou então em épocas mais primitivas, em que as pessoas, né, supostamente tinham esse contato mais direto com o numen. Agora, esse contato, ele, tradicionalmente, ele nem sempre é visto como algo benfazejo. Você pode entrar em contato com o numen, aliás, várias vezes, né? E eu acho que a mitologia grega, né? Ela é muito rica de exemplos disso. Várias vezes você pode entrar em contato, as pessoas os mortais entravam em contato com o numen e algo terrível acontecia com eles, né? Ou eles morriam, ou eles eram caçados, ou eles enlouqueciam. Aliás, isso é o que se conta a respeito do deus Pan, né? Que a palavra pânico vem, né, de Pan,
porque esse era o afeto, né, que vinha a você se você tivesse contato com Deus. Você entrava em pânico, né, você tinha um acesso de pânico, um ataque de pânico. Ou seja, entrar em contato com a divindade não deve ser uma coisa muito fácil. Aí isso me remete novamente ao poema do Rilke, né, todo anjo é terrível. É uma criatura de luz que vem de Deus, tem esse aspecto divino, mas o contato com ele é algo que pode, sabe, tirar você dos seus eixos. E talvez, novamente, concordando com essa leitura metafísica do Felipe, eu acho que talvez tenha sido isso que aconteceu com o Pim Becker. Talvez ele tenha querido tanto, sabe, esse contato com o divino, né, representado no filme pelo Sol, que essa consciência, essa pan-consciência que ele obteve, né, acabou enlouquecendo ele. Ele acabou experimentando isso não como um êxtase divino que uniu ele a todas as coisas, que talvez fizesse com que ele tivesse concluído a missão dele, mas deixou ele uma espécie de, comparando aqui a um outro filme, o Dr. Manhattan, do Watchmen, que é um super-homem que atinge a divindade, mas atingir a divindade para ele significa, sabe, se distanciar da humanidade, ou seja, ele deixou de ser humano, sabe, ele já não liga mais pro destino dos homens, uma vez que ele chegou nesse status de divindade. Eu acho que é isso que talvez tenha acontecido com o Pim Becker. Então, é interessante essa leitura do Diego também, assim, essa total identificação com o Sol. Agora, isso não fica muito claro, né, porque a única coisa que a gente tem do Pim Becker é aquele videolog curtinho dele, e é claro, eu não pude deixar de pensar no Enigma do Horizonte. Eu achei o videolog do Enigma do Horizonte muito melhor, sabe, aquele povo se estripando e se estuprando e enfiando o dedo no olho e falando tudo em latim, não sei o que, proteja do inferno, eu esqueci a palavra. Liberate tutem ex inferis. Isso, pronto, obrigado. Eu achei esse videolog do Enigma do Horizonte bem mais interessante. O videolog do Mark Strong no Sunshine, porque é tudo fútil, nossos sonhos não levam a nada. Eu falei, pô, é isso então? É esse o insight do cara? E é por isso que ele virou esse monstro assassino, serial killer no final? Eu achei meio pouquinho, né? Mas isso tem relação com outros filmes do Danny Boyle também, porque me faz lembrar do personagem do Robert Carlyle na praia, que meio que prefigura aquilo que vai acontecer com o personagem do Leonardo DiCaprio. Isso me faz lembrar um pouquinho o personagem do Christopher Eccleston no final do Cova Rasa e o personagem do Cillian Murphy no final do 28 Dias, do Extermínio. São personagens que atingem uma espécie de consciência mais alta ou mais elevada da condição da humanidade, e isso não faz com que eles se iluminem no sentido búdico da palavra, faz com que eles percam as estribeiras e saiam enlouquecidamente fazendo um bando de merda ou mesmo matando as outras pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o Sunshine ele cabe um pouquinho dentro dos temas da filmografia do Danny Boyle. E acho que não é de graça esse tipo de leitura, essa relação que a gente tem com o Sol, as pessoas têm com o Sol, desse símbolo do Sol como um elemento de religião, com a divindade, né? Porque não é por nada que o filme começa com o Searle, né? Se expondo ao Sol e querendo mais. Acho que o filme já está indicando a sua, né, sua tese, né? Começando o filme com isso, né? E eu acho que o final interessante do Searle, né? É que realmente você se pergunta se ele atingiu esse tipo de nirvana, né? Esse conhecimento absoluto, porque quando ele se sacrifica, porque eles estão na nave antiga que só tem aquela roupa, né, de astronauta, e tem que alguém ficar por dentro para fechar a porta, né? Então ele diz, eu vou ficar aí, vocês se salvem, né? Aí quando ele consegue a missão, ele se sacrifica para que os outros fujam da nave, e a nave que tá na frente dessa vai sair, vai liberar aquela janela de observação que não tem filtro nenhum, né? Ele, com permissão dele, ele vai lá e senta, né? E aí ele obtém aquele contato sem filtro nenhum com o Sol, né? Com o que ele sempre quis. Então, nesse último microsegundo da vida dele, realmente ele encontrou o que ele estava procurando. Eu acho o final bem interessante para esse personagem, né? É interessante. E é dúbio também, assim, porque ao mesmo tempo você pode ler como sendo um sacrifício, né, que ele faz para que os amigos dele se salvem e, consequentemente, os amigos dele salvem a humanidade, né? Então, de certa forma, ele se sacrifica pela humanidade, mas ao mesmo tempo tem um elemento egoísta nisso, porque, eu me sacrifico, ou seja, eu me isolo dos outros e agora eu tenho essa visão do Sol só pra mim. Maravilha. Eu acho linda essa ambiguidade, né, do Searle, né, que ele tá se sacrificando pra salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo uma coisa pra ele, sabe? Tipo, até que enfim, né, eu tô livre dessa galera, eu posso ficar aqui sozinho com o meu Sol, eu vou morrer, mas tudo bem, é isso que eu quero. Quando apareceu a necessidade de alguém ficar pra trás, ele que meio que falou, claro que você é eu, né? Quem mais? Claro que você é eu, né? Então, assim, todo suicida, mesmo um suicida altruísta, né, assim, sabe, todo ato suicida tem uma fonte egóica, né, de egoísmo aí. Então, essa dupla face do sacrifício do Searle eu acho interessante. Ele é, de longe, pra mim, o personagem mais interessante do filme, e ele morre no meio do filme, ou seja, porcaria desse filme.
Diego. Legal isso, né? Porque a gente tá, sei lá quanto tempo falando sobre esse filme, né? E o filme, ele também se foca muito no conflito entre o pragmatismo do Chris Evans, né? E a racionalidade dele, né? E a visão, assim, ultra focada no objetivo da missão, né? Que é salvar a humanidade, com relação a outra visão do que é realmente salvar a humanidade, né? Que é da Rose Byrne, que é a personagem feminina, né? Que é a personagem mais sensível, né? No filme. E é a personagem que simboliza isso, né? Que prefere salvar uma pessoa, que prefere salvar o amigo ali na nave, do que pensar na humanidade. Tem um momento do filme que eles acreditam que o personagem do Benedict Wong, ele matou, foi ele que sabotou a nave e causou esse acidente todo. E além disso, eles têm um viveiro de onde vem oxigênio que se queima, então o oxigênio tá acabando. Aí eles fizeram um cálculo lá, eles dizem que se algumas pessoas da missão morrerem, né, que é uma coisa meio atroz, mas desse pragmatismo completo que eles têm que ter nesses últimos dias para completar a missão deles. Se X número de pessoas morrerem, os que sobram vão ter condição de chegar até o Sol, né? Então o Chris Evans, como o Diego mencionou, diz, então vamos matar o cara lá que causou esse acidente todo. E eles têm meio que tem uma votação, e ele diz, vamos matar. E a Rose Byrne diz que não, por mais que realmente isso signifique que a missão falhe e a humanidade toda, né, não sobreviva, né? É isso que o Diego estava falando. Esse conflito não é realmente tão interessante assim, né? Eu pessoalmente fico do lado do Chris Evans. Eu acho que ele é realmente a voz da razão ali, e a missão é essa. A gente se foca na missão, sabe? E aí tem um elemento no filme e uma personagem que parece que ela não tem função nenhuma, né, pro plot. Mas aí você fica pensando por que ela existe no filme, né? Que é a Michelle Yeoh, porque ela é a senhora, a gerente do jardim. O jardim é meio que dela, é a senhora do jardim, é o dono do jardim, né? Quando o jardim pega fogo, né, é uma tragédia pra ela, como se ela estivesse perdendo um filho, absoluto. Ou seja, eu acho que a Michelle tá ali, o personagem dela, meio que se o homem tem uma identificação absoluta e um fascínio pelo sol, a mulher tem um fascínio pela terra, talvez. Né? Porque ela termina a história dela, antes dela ser esfaqueada lá pelo monstro, ela termina olhando uma plantinha, né, que sobrevive ao incêndio do jardim. E tem uma plantinha lá viva. Ai, você é meu bebê. Você é um brotinho verdinho. Aí é meu bebê. Você sobreviveu e tal, sabe? Gaia, terra. E aí ela morre. Eu acho interessante essa análise arquetípica das coisas, né? Essa ligação, talvez, assim, o masculino, assim, o yin e o yang, né? Assim, o masculino, quente, sol, o feminino, úmido, terra, né? Assim, novamente, a gente está falando não de estereótipos culturais, mas a gente está falando de arquétipos, né, muito antigos que estão presentes no inconsciente coletivo, foram esboçados nessa teoria do inconsciente coletivo, né? Pelo psicólogo suíço Carl Jung. Mas, assim, eu acho que tem também, assim, um outro motivo, um real motivo da Michelle Yeoh tá no filme, que é o de você encher o elenco de gente bonita. E só. O elenco todo bonito mesmo. Porque realmente a personagem dela, como outras personagens, é totalmente rasa. É rasa. Pessoa bonita número 1, pessoa bonita número 2, pessoa bonita... Eu nem lembro do nome dela no filme. Pra que ela vai estar no filme? Pra segurar a plantinha no final e chorar, pra ter cena dramática. Pelo amor de Deus, não. Coração é o nome dela. Ela é o coração da nave, é Coração o nome dela. Pronto, fez todo sentido agora. Agora tem toda uma riqueza de significados. Engraçado. Muita coincidência, você falou que ela é bonita, né? Que ela tá no filme porque ela é bonita. Ela já foi Miss. Ela foi Miss Malaysia. Miss Malásia. Dos anos 80. Pois é. É um bando de astronautas, né, totalmente, mentalmente disfuncionais, mas lindos, né? Esse Cillian Murphy, né? Pelo amor de Deus, Chris Evans, Rose Byrne. O mais feinho, né, talvez seja aquele menino lá que se mata, tadinho, assim, sabe? Mas ainda assim ele tem seu charme. Um bando de gente bonita, mas meio bilolada da cabeça, tentando salvar a Terra, sabe? Numa nave, numa missão de anos, né? Claro, totalmente verossímil. Bem escrito também. Mas olha, é um filme que você começou o filme perguntando quanto você tinha dado de nota, né? Você falou que daria 1,5 de 5. Pra mim é absurdo. Eu dei 4 dessa última vez que eu vi, porque quando eu assisti no cinema, eu também não gostei dessa virada dos últimos 25% do filme. Pra mim, na época, eu falei, que porra é essa? Que é isso? Virar outro filme, blá blá blá. Mas agora que eu já sabia, né? Eu tava esperando, né? Eu prestei atenção, o que essa criatura, esse monstro simbólico, né? Tá falando, tá fazendo nesse filme, né? E essa interrupção dessa missão tão elevada, né? Com uma criatura daquele jeito. Mas eu acho que é um filme que não é perfeito, não é o melhor filme deles, mas eu achei
filme super legal, e essas leituras todas que a gente tá fazendo, isso tá tudo lá, né? Você vai dizer que você assiste, por exemplo, Alien, que é um grande filme de suspense e tal, também não conhece tanto cada um ali, mas você tá ali porque aquele ensemble como um todo, eles são tipo um grande personagem, né? Do mesmo jeito que eu acho que também aqui, né? Tem uns tipos aqui ali e tal, mas você não sabe as biografias, né? Assim como a gente também não soube do Event Horizon, que é um outro filme que eu também gosto. Isso aqui pra mim é uma versão B desse. Esse aqui é uma leitura um pouquinho, um filme independente, mas é um filme um pouquinho mais highbrow, um pouquinho mais de basicamente a mesma premissa quase, né? E o Mark Strong nesse filme é como se fosse mesmo o Sam Neill, né? É um tipo bem parecido. Eu acho que não... Eu acho isso legal e não um defeito, né? Eu acho que tem uma vantagem do Sunshine em relação ao Enigma do Horizonte, clara, né? O filme não termina com techno no final dos créditos. Eu acho legal aquele final com o Prodigy. Eu fico com Smack My Bitch Up. Se tivesse Smack My Bitch Up no final do Sunshine... A trilha é muito boa do John Murphy, que faz ou fazia todos os do Danny Boyle. Eu não sei se ainda até hoje faz, mas a trilha é ótima, eu adoro. Você tava falando, né? Esse realmente é o filme que você menos gostou dele, porque eu vou te recomendar um chamado Yesterday, um filme onde os Beatles nunca existiram. Se você quer ver um filme ruim pra caralho do Danny Boyle. Danny Boyle que dirigiu esse filme? Eu gosto eu gosto do Danny Boyle. 2, adoro os Beatles. Esse filme é ruim pra caralho, muito chato e ruim. É chato esse filme, é o pior filme escrito pelo Richard Curtis. É chato e ruim. Assim, dirigido pelo Danny Boyle. Caraca, escrito pelo Richard Curtis. E o ator principal é bom, a mulher é linda, Lily Allen, né? Aquela atriz maravilhosa, Sim. É linda. O menino não tem nenhum... A culpa não é dele, não. Canta bem, né? Tal, toca e tal. Mas puta que filme ruim, chato, termina mal, não tem romance não se desenvolve, não tem desenlace. Filme ruim mesmo, também achei. Tá aí, ó. Puta que pariu. É a minha sugestão de pior filme do Danny Boyle dos que eu assisti, só pra gente limpar um pouco a barra do Sunshine, que eu acho um bom filme. Pra encerrar esse episódio, então assim, vamos recapitular 2 coisas que nós aprendemos, né, nesse episódio, meninos e meninas. Que você pode gostar do Sunshine porque tem filmes piores que ele. Danny Boyle é um excelente diretor, mas ele não é infalível, então aprendemos isso hoje. E segunda coisa que nós aprendemos, que é o mais importante, você consegue atravessar o Sol e Júpiter porque eles são diferentes de gás. Bom, uau! Pessoal, esse foi o nosso episódio do Sunshine Alerta Solar, um filme que, como vocês viram, né, mesmo com não tendo unanimidade assim sobre se é um grande filme, se é um mau filme, se é um péssimo filme, é um filme que tem muito assunto, tem muita beleza estética, tem matéria pra conversar, tem coisa pra pensar, tem elementos de metafísica, tem coisa de vício, tem outros elementos que o próprio Danny Boyle e o Alex Garland já lidaram nos outros filmes deles, né? Então, mesmo se assim como o Igor, você no final não curte tanto, eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido, não merece ser esquecido, né, na filmografia dele. E antes da gente anunciar nosso próximo episódio, né, que vai ser já aviso, né, vamos fazer outro episódio sobre um lançamento, né. Deixa eu perguntar para os meus co-hosts aqui quais são as dicas deles de algum filme de alguma forma relacionado com o Sunshine, né? E vamos aproveitar e começar com o Igor, né? Que não aprovou tanto, mas e aí? O que você recomenda pra alguém que assistiu esse filme? Pois é, o Sunshine, ele é um filme pretensioso, assim, eu dou esse crédito pra ele, assim, é um filme, pretensioso não, perdão, é um filme ambicioso, né? Eu dou esse crédito pra ele. Eu acho que é um filme que ele carrega no bojo dele algumas ideias que são muito interessantes. Eu acho fantástica essa discussão que a gente teve aqui, porque a gente explorou muito mais essas ideias do que ficou falando, sabe, é bom, não é bom. Eu acho que os nossos ouvintes, eles vão assistir esse filme, e eu recomendo que eles assistam esse filme, porque não deixa de ser um filme interessante. Ele é belíssimo, eu acho que vale a pena ser assistido, nem que seja apenas pelo visual dele, assim, como o Felipe falou, filme de baixo orçamento, mas é que eu acho que eles souberam investir cada centavo, você vê o resultado na tela. Então é um filme muito bonito, e de fato a trilha sonora do John Murphy é muito boa, falta Smack My Bitch Up, mas ainda assim é muito boa. Agora, pensando em ficção, em filmes de ficção científica com esse viés filosófico, e mais especificamente um que tem, assim, que pode suscitar uma forte leitura metafísica, é claro que a primeira coisa que me veio à cabeça foi o 2001, e eu acho que esse filme ele bebe um pouquinho dessa fonte, né? Fica um pouco aquém, mas assim, é difícil você se equiparar a um filme como 2001, porque é um filme difícil, é um filme profundo, é um filme que eu acho que ele se estende nas reflexões dele,
hoje, o Diego talvez ele concorde comigo, eu acho que ele vai concordar comigo, é um filme que ele desafia muito o público contemporâneo, a gente não está acostumado a ver um filme tão lento quanto 2001, hoje em dia, mas que, na minha opinião, eu acho que vale o desafio. Vale o desafio porque é um filme filosoficamente muito instigante, tecnicamente brilhante, né? E, de fato, sabe, um final apoteótico e, na minha opinião, é um dos grandes épicos do cinema, sabe? Eu acho que o cinema, ele foi feito para que obras como 2001 pudessem existir. Eu acho que é um must-see, né, da história do cinema. Então, se você ainda não viu e você gosta de ficções científicas, de filmes de ficção científica com esse viés filosófico metafísico, eu acho que 2001 é um prato cheio para você. Muito bom. Realmente um grande divisor de águas, né, da ficção científica como um todo, assim. Por mais que você assista, você diga, meu Deus, que chato, não sei o quê, não entendi essa parte. Eu acho que você tem que assistir. Não tem como você curtir cinema e não assistir nem que seja uma vez 2001, né, na vida. Diegão, e você, que realmente curtiu o Sunshine, quais são as suas dicas? Eu vou na direção oposta do Igor. A primeira coisa que me veio, o primeiro filme que me veio à mente é um filme que todo mundo, público e crítica, achou ruim esse filme. Mas eu, Diego Nunes, gostei desse filme, já vi várias vezes e eu tenho um prazer, assim, praticamente um prazer meio mórbido de assistir esse filme e eu realmente gostei dele. E também é um filme de elenco grande, de grandes atores, que lidam com uma situação meio alienígena, meio diferente, que é esse filme Esfera, que é sobre uma expedição pro fundo do mar, onde eles encontram um navio lá abandonado, um barco, um submarino abandonado, e dentro desse navio abandonado tem naufragado, né? No fundo do oceano tem uma esfera alienígena lá. E é com Samuel Jackson, Dustin Hoffman, Sharon Stone, Liev Schreiber, só excelentes atores, grande elenco, e eu sou fã desse filme. É um filme do Barry Levinson, né? Que fez aquele Wag the Dog, que a gente falou dele no Sala, né? E o personagem principal do filme é um psicólogo, né? Tem um psicólogo da missão também, que é o Dustin Hoffman. Tem um matemático, tem um cientista, né? O cientista quem faz o Samuel Jackson, o matemático o Liev Schreiber, né? Sharon Stone faz uma bióloga. Então eu gosto desse filme, todo mundo achou uma bosta, né? Não é um grande filme, é inferior a Sunshine, com certeza. Mas eu não sei porquê, eu tenho um prazer culpado de assistir esse filme. Mas tem um filme que também se passa no espaço e também tem um suspense, tem monstro, ficção científica, que foi um fracasso também quando foi lançado, mas que depois virou cult, né? E eu assisti o filme depois, né? Em vídeo. E eu gostei muito do filme, não esperava nada e me diverti, achei legal. Quem é fã de ficção científica, quem é fã de monstro, com certeza vai gostar desse filme. Chama Pandorum. Dennis Quaid, Ben Foster. O final é completamente enlouquecido, meio forçado, meio twist, assim. Mas eu gosto da atmosfera, eu gosto do mistério, eu gosto que o filme ele vai mostrando pra você descobertas sobre a missão. Também tem uma missão, né, da população humana ter fugido da Terra, né, porque a Terra já tá fudida, acabada, e eles têm que achar outro planeta pra morar. Parece que tem um personagem importante no filme que ele enlouquece, né, e sabota a missão também, igual o Sunshine. Então, eu acho interessante. Quem gostou de Sunshine, provavelmente vai gostar de Pandorum. Aí é uma recomendação mais correta, assim. Na minha memória, que eu assisti uma vez só, um pouco mais ação, né? E mais terror mesmo, né? O Pandorum. É terror. Pandorum é terror. Do que o Sunshine é mais suspense com elementos de terror no final, mas é muito bom. E agora, a minha dica, né, pra vocês, é um filme que eu vi agora esse ano só. É uma adaptação de um poema meio épico dos anos 50 da Suécia. É um livro / poema de ficção científica, parece assim, chamado Aniara. E o filme também tem esse mesmo nome. Eu sei que teve uma outra versão nos anos 60, né, que eu pesquisei. Mas esse é um filme o que eu tô falando é recente, Aniara, né? Aniara, 2018, coprodução Dinamarca-Suécia. E é um filme que é super deprê, é ficção científica, e ele se empurra todas essas discussões, né, do final da humanidade e tal. É sobre isso que esse filme é. Assim como no Sunshine, a vida na Terra já não tá mais sustentável, né? A Terra tá se acabando. Então eles descobriram uma maneira de fazer um tipo de colônia espacial em Marte. Então as pessoas sobem numa nave que leva elas em 3 semanas para Marte. Só que nesse meio tempo tem uma coisa que dá errado. A nave pede o controle, eles pedem a direção e eles vão embora para quem sabe onde, quem sabe não tem como voltar para Marte nem para Terra, e você vai acompanhando a vida deles, né? E é uma ficção científica diferente dos que a gente conhece, porque a nave é como se fosse um cruzeiro, a vibe que você tem é como se fosse um shopping voador, assim. As pessoas, muito idosos, famílias, e eles têm que procurar o que fazer lá dentro, né? E tem uma mulher que toma conta de uma sala lá meio holográfica, onde as pessoas entram para ter tipo
tipo umas lembranças barra visões da Terra e uma coisa meio de meditação quase. E aí começa a dar tudo errado e vão passando os anos, assim. Tem um final que, né, eventualmente todo mundo morre, né? Spoiler, né? Que é um filme meio obscuro, né? Você vai acompanhando essa missão meio sem fim, né? Que eles estavam tentando se salvar e vão pro nada, né? E vão passando os anos. É um filme super triste, mas é super interessante e tem esse elo com o Sunshine, né? Da humanidade tentando se salvar no espaço, só que assim como o Sunshine tem esse final positivo, né? Onde o Cillian Murphy consegue cumprir a missão dele, conseguem dar um reboot no Sol e a luz volta pra Terra, né? Esse não, um filme bem nórdico, né? Eles se perdem, não tem final feliz, nada. É super deprê, mas é interessante. Que surpresa! Não, um filme sueco da Escandinávia triste. Nossa, então... País do Bergman gerou um filme de ficção científica triste, por incrível que pareça, né? Então essa é a minha dica. Claro que você tem que ir esperando já vai avisado, né? Não é um filme divertido, assim, mas é um filme pra você. Se você curtiu a meditação que a gente sugeriu agora nesse episódio, você talvez curta desse outro filme também. Uma vibe um pouco mais down, assim, mas pensa, né, no futuro, na humanidade, no livre-arbítrio, tá aí. E então é isso, essas são as nossas dicas pra quem assistiu Sunshine. Tem de tudo aqui, de terror, ficção, clássicos, filmes novos mais obscuros um pouco. E resta só então, antes da gente dar nosso tchau, anunciar o nosso próximo filme, né? Que a gente pensou, caraca, vamos falar de um lançamento. Será que a gente pausa de novo a nossa temporada de terror espacial? Mas a gente acredita que não. É um filme mais fantasia, space opera e tal, mas eu acho que eu conheço o livro, né? E o primeiro filme, eu sei que tem uns elementos de terror aqui e ali, então eu acho que a gente pode tecnicamente aceitar como sendo parte da nossa temporada de terror espacial. Acho que ninguém vai ficar bravo, ninguém vai processar a gente por propaganda enganosa, né? Falsidade ideológica. Nosso próximo episódio vai ser o grande lançamento agora, Duna Parte 2 de 2024, Denis Villeneuve, todo o elenco do primeiro filme, Timothée Chalamet, Zendaya, etc. É isso, a gente vai manter então nossa temporada andando, falando de um lançamento, e é isso, pessoal, vamos dar tchau para os nossos ouvintes. Grande Igor. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês terem escutado a gente. Cavaleiros, obrigado por essa conversa ótima. Eu acho que eu vou aumentar assim um meio ponto, né, na minha cotação do Sunshine. Eu acho que ao invés de 1,5, ele passa a ter 2 estrelas. O que pronto. Já é demais, mas tá bom. Só pelo o papo deu uma aumentada na sua opinião, tá ótimo. Perfeito. Diego Nunes. Excelente nossa conversa, adorei, me diverti muito. Adorei ter esse papo tão divertido, tão legal sobre um filme que eu já vi várias vezes, que nunca teria tido a oportunidade de conversar com alguém, né? Sunshine, Alerta Solar. Que bom que a gente conversou sobre esse filme, gostei tanto. E pra mim, a minha nota pra ele é 3,5 estrelas. Muito bom. Eu tenho aquele Letterboxd, né, que é a rede social de filmes, né, e eu já tinha dado 3,5 estrelas da vez que eu vi no cinema. Só que agora, pro episódio, eu prestei atenção em tudo que eu gostei do filme, né. Então a minha nota final realmente acabou em 4, né, que é uma grande nota. Mas por muito tempo foi 3,5 também. Então é isso, pessoal. Esperamos você até daqui a 2 semanas, né, pra nossa conversa sobre o novo Duna, parte 2. E é isso aí, pessoal. Falou!